Boa noite, irmãos. Queria agradecer aos irmãos do governo o convite que me foi feito e espero que nós tenhamos dias no Senhor e que os nossos lares possam ser um pouco diferentes depois que sairmos daqui. Amém? Eu já tenho o que falar para vocês, mas nos últimos dias, estudando a palavra de Deus, o Senhor assentou uma porção no meu coração e eu gostaria de fazer isso como palavra introdutória, tá? Eu gostaria de partilhar com vocês algo um pouquinho diferente, é uma introdução. Eu sei que eu estou falando para casais de todas as idades aqui e já nós vamos entrar no tema. Nós temos muito assunto para ver, temos muitas coisas, então nós vamos ver uma pequena parte do que a Bíblia ensina a respeito disso, mas eu gostaria de iniciar com uma porção que o Senhor depositou para mim e vou fazer isso como palavra introdutória, certo? A Bíblia compara o ser humano a árvores. A Bíblia faz isso em muitas porções. O Salmo 1, por exemplo, talvez é a porção mais clara a respeito disso, quando ele diz, ele será como árvore plantada, né? A própria pessoa do Senhor Jesus, ela é comparada como uma árvore, mas ela é a árvore, a pessoa do nosso Senhor é a árvore da vida, que foi plantada lá no Éden. Então Adão tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele podia comer de todas as árvores que havia no jardim, mas ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi a que ele optou por comer. Então o Senhor Jesus nos é conhecido como árvore da vida. E, meus queridos, eu não sei exatamente qual é a realidade dos irmãos e isso me deixa muito tranquilo, porque eu não conheço os irmãos. A última vez que eu estive aqui, eu estava tentando fazer o cálculo com o Lúcio, deve ter uns 15 anos, pelo menos. Então, muita coisa, com certeza, mudou nesse período, né? E eu queria que nós olhássemos algumas expressões disso, sobre nós como árvores. Então, tenha em mente o seguinte, você, aos olhos de Deus, é como uma árvore, você, sua esposa, seu marido, seus filhos, são como plantas que o Senhor planta, né? Abram em Isaías 61, possivelmente uma das porções mais lindas das Escrituras. O texto bíblico diz assim, esse é um texto messiânico. Deixa eu conhecer os irmãos aqui. Quem aqui tem até 5 anos de casado? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. Isso. Quem tem entre 5 e 10 anos de casado? Certo. Quem tem entre 10 e 20 anos de casado? Levanta a mão. Quem tem entre 20 e 25 anos? Certo. Acima de 25 anos? É uma boa parte. Certo. Quem aqui já é avô? Nossa, eu tenho para aprender com os irmãos, né? Quem aqui tem filhos entre 1 e 5 anos de idade? Quem aqui tem filhos entre 5 e 12? Certo. Quem tem filhos entre 12 e 18? Certo. Acima de 18? Certo. Tá bom então. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Prestem atenção, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Não há coisa melhor para ansiarmos do que sermos uma família bendita do Senhor. Meus queridos, com Deus já é um tanto difícil. Sem Deus, amar é muito difícil. Amar o outro, amar até o fim, amar de forma adequada, é muito difícil. Essa porção das Escrituras o Senhor Jesus tomou e usou no primeiro sermão dele. Ele leu essa porção, Isaías 51, e ele conclui o versículo 1 e 2 dizendo assim: hoje se cumpriu esta Escritura. Então, na vida dele, aquilo estava ocorrendo naquele momento. O primeiro sermão do Senhor é essa porção. E o primeiro milagre do Senhor está dentro de um casamento. Isso não é à toa. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus teve 6 frases. Se não me engano, a terceira frase, ele cuidou da mãe dele. Na cruz, o Senhor estava pensando em família. Ele vira para João e diz assim: João, filho, eis aí tua mãe. Vira para a mãe dele, Maria, como filho mais velho. Mulher, eis aí o teu filho. Ele não deixou a viúva abandonada. Do início da vida do Senhor ao final da vida do Senhor, o Senhor Jesus pensou nesta família bendita, e todos quantos o virem os chamarão de família bendita do Senhor. Quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu tive uma fé simples. E eu disse para mim mesmo e para Leci, eu queria que isso ocorresse na nossa vida. Porque serão posteridade bendita do Senhor. Meus queridos, nossos filhos não são para o mundo, não são para o pecado, não são para a morte, não são para viverem de qualquer jeito. Nossos filhos são posteridade bendita do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Não importa a condição que você veio aqui. Não importa a maneira pela qual está seu casamento. Nós somos um grupo grande. Nós temos casais que no último ano, 2 anos, falou de separação. Nós temos casais angustiados, homens angustiados, em geral, mulheres desesperadas por não saberem mais o que fazer. Não tem o que Deus não coloca em ordem. Não tem. Só que você precisa entender que Deus começa te tornando um carvalho, uma árvore forte. É interessante que quando você estuda o carvalho na Bíblia, existem 2 menções que são singulares do carvalho. No livro de Amós, diz que o carvalho é forte. Então, a primeira coisa que Deus faz quando planta em nós, Ele planta pés de alface, porque toda a criação é dele. Mas na vida familiar, a árvore que ele lançou mão é um carvalho, que para atingir essa altura vão 30 anos.
Os irmãos estão entendendo? Então Deus leva tempo para formar em nós aquilo que é necessário Ele formar. Então Ele precisa de tempo. Nós não somos um pé de alface que com 45 dias estamos prontos para sermos usados pelos outros. Tua mulher não é alguém que você vai falar e amanhã ela está pronta. Teu filho não é alguém que você vai falar e ele vai mudar da noite para o dia. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha gradativamente, mas o que Ele faz em definitivo. Ele faz de forma forte, determinada, Ele faz de forma conclusiva. Aquilo que Ele faz para Ele fazer. Não é como nós que engatamos e desengatamos, que temos uma esperança e depois perdemos ela. Com o Senhor não é assim. Então, essa visitação da pessoa do Senhor Jesus na minha vida e na sua vida, ela determina que Deus vai nos tornar um carvalho de justiça. Para isso, Ele precisa nos visitar. Meus queridos, eu me converti aos 15 anos de idade. Mas eu lembro, eu acho que eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. Eu ia a minha cidade, a cidade dos meus pais, era muito pequenininha. E eu ia numa vidraçaria porque tinha quadros lá. E eu gostava de ver. E o quadro que o Senhor Jesus me chamou a atenção para o Evangelho, a primeira vez, foi um quadro da Arca de Noé. E aquilo, eu passava minutos olhando aquilo. Foi o Senhor me chamando. Deus precisa te despertar de alguma maneira. Ele te desperta numa reunião como essa, mas Ele, em geral, nos desperta nas necessidades que nós temos. A gente vai ter necessidade na vida familiar e nós temos que entender que aquilo não é apenas um problema de casamento. Aquilo, em geral, é um chamado ao despertamento dentro de nós. Então, a pessoa do Senhor Jesus, ela tem que entrar no nosso casamento, como Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados. Tem alguns de nós que ficamos moídos. Algum tempo atrás eu ouvi num aconselhamento na igreja, eu ouvi um irmão que ele virou para mim e falou, um irmão com muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ele virou em meio às lágrimas, dizendo do que ele tinha alcançado, do benefício que Deus tinha feito com ele financeiramente. Aí ele debulha em lágrimas e chora e diz, você me ajuda a não perder meus filhos? A não perdê-los. Nós estamos num trabalho exaustivo de talvez 4 ou 5 anos já. E com a graça de Deus, Ele está unido com os filhos. Não tem o quê. Mas às vezes, Deus, para te despertar, Ele vai ter que te quebrar. E o triste, irmãos, é triste, e eu falo de cadeira, porque eu vivi o que eu estou falando para vocês. O triste é que, às vezes, os problemas conjugais não são suficientes para nos quebrar. Mas quando Deus toca num filho, nossa, aí a gente assusta. É triste. Minha esposa, ela falava para mim assim, César, eu não te entendo. Eu falo e você não ouve. Quando eu dou uma de louca, e eu viro para ela e digo, Leci, o que é isso? Ela falou, isso é ouve. Mas eu falei 10 vezes para você. Alguma irmã se identifica? Não levanta a mão, não. Não, acho que eu não vou. A risadinha já diz tudo, né? Gente, isso é extremamente comum dentro de casamento. E a gente não aproveita as ocasiões para que os problemas nos quebrantem. Aí o texto avança e diz, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Meus queridos, alguns de nós aqui somos cativos. Cativos de pornografia, cativos de celular, cativos de internet, de compulsões N's, bebida, sexo e vai por aí afora, um monte de escravidão que a gente tem no nosso meio e os nossos filhos trilhando o mesmo caminho. Caminho de escravidão. Alguns aqui dos mais velhos, nós temos muitos mais velhos, já tiveram filhos bêbados, filhos mundanos, filhos onde a gente teve preocupação com a amizade, com problemas de ordem sexual. Meus queridos, Deus põe em ordem tudo. Não tem o quê. Deus não põe em ordem. Mas para isso, Ele tem que te tornar um carvalho. Forte. Determinado. Sabe como é que um carvalho fica forte? Você sabe como é que uma árvore fica forte? Pensa comigo. Que árvore é mais forte? A árvore que está no campo aberto ou a árvore que está no meio da floresta? Qual árvore é mais forte? Por quê? Porque à medida que o vento bate nela, ela é obrigada a aprofundar as raízes para suportar. Os irmãos estão entendendo? Quando eu era jovem, nós fomos limpar uma área do acampamento, a igreja tinha um acampamento, e nós fomos limpar uma área do acampamento para poder fazer uma área de lazer, e tinha muita mina naquele local que nós fomos limpar. E aí tinha uma árvore dessa altura. E aí, então, fui eu e um amigo e fomos tirar a árvore. Então, eu tentei, não consegui, ele veio, tentou, não conseguiu, veio mais um grupo de amigos, não conseguiu, nós escavamos, não conseguimos, nós pegamos o trator, colocamos a corrente, começamos a puxar e o trator não arrancou ela. Ela estava do lado de mina. Quando nós conseguimos arrancar, a raiz dela tinha quase 3 vezes o tamanho dela. Sabe por quê? Porque ela estava do lado de uma mina. O que o Salmo 1 diz? Que o homem medita no quê? E ele se torna uma árvore. Você não vai ser forte se você não tiver tempo diário com as Escrituras. Você não vai receber direção da parte de Deus. Meus queridos, Deus dá direção para tudo. Ele é um pai que fala, que comunica. Mas para isso, você tem que estar desprovido do seu entendimento e deixar ele te orientar aqui. Deixar ele te governar aqui. Porque aí ele te dá a direção que é necessária. Não importe a situação. Não importa a situação. Ele vem e te dá a direção. Alguns dos irmãos já ouviram, quando a Alessia adoeceu, então ela adoeceu e já fez uma metástase. E aí a gente só tinha o tumor primário dela, que era um tumor de seio, e aí uma médica virou e falou, Alessia, tem mais alguma coisa acontecendo. E foi ver, ela estava com um problema no sangue, na medula óssea. E aí eu estava no meu devocional. No dia seguinte da consulta, eu abri, no dia seguinte da biópsia, eu abri o devocional Jó. Lá dizia assim, um morre em pleno vigor da sua força, tendo fresca a medula dos seus ossos. Eu virei para ela assim e falei, não vai dar nada. Porque Deus falou sobre uma medula fresca. Ela falou, César, Deus falou para mim que eram 2 coisas. Eu falei, mas Lê, não pode. Não pode. Deus estava dando direção de que 4 meses depois aquela sobrinha filha morreria. Uma menina de 43 anos com a medula fresca e morreu. Alguém porventura ensinará a ciência a Deus? Deus nos conduz em tudo.
Eu levei um tempo para ter a compreensão. Aí tive a compreensão, mas Deus orienta. Então, meus queridos, nós precisamos de orientação dentro de casa, com o casal, com os filhos. Nós precisamos disso daí. O que o Senhor faz? O Senhor quer te tornar, não o teu parceiro. Ele quer tornar você um carvalho de justiça. O irmão está entendendo? À medida que ele torna você uma árvore forte, a gente entra na segunda coisa, no segundo sinal. Ele é descrito em Juízes, sobre o carvalho. Diz que Gideão, quando ele foi chamado pelo Senhor, diz que o anjo veio até ele e o anjo descansou debaixo de um carvalho. O carvalho traz descanso para as pessoas. Ele é uma árvore frondosa, grande, onde traz sombra para as pessoas. Homem, presta atenção, se determine em ser um carvalho. Porque não apenas tua mulher e teus filhos vão vir te procurar para saber qual é a força, qual é a instrução que eles precisam ter, mas eles vêm para descansarem em você. Então a casa passa a encontrar descanso. Que dádiva é quando nós temos um homem assim, tranquilo, sereno, onde as pessoas conseguem repousar. Não é aquela coisa agitada, não é um espinheiro. Tem alguns de nós aqui que estamos mais para espinheiro, para brolho, para cardo, para aquela coisa difícil, reativa, ruim, brava, dura, que machuca, ácida. Meus queridos, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você seja um carvalho. O propósito de Deus é te tornar sereno, manso, quieto, sossegado, onde você fala pouco, mas o que você diz penetra profundamente nas pessoas que estão perto de você. Assim deve ser a vida familiar. Os irmãos estão entendendo? Então o Senhor anseia te tornar este carvalho. Porém, meus queridos, existe uma outra porção das Escrituras que é extremamente singular. Abram em Marcos capítulo 8, por favor. Existe um milagre curioso que o Senhor fez. O que nós estamos estudando? Que os homens, as mulheres, os nossos filhos são árvores, certo? Olha que interessante esse milagre. Marcos capítulo 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porém, como árvores os vejo andando. Aí o Senhor diz assim: então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Por algum motivo, o Senhor curou vários cegos, mas por algum motivo este cego ele teve que tirar da aldeia. Ele teve que colocar à parte, por algum motivo, e depois lhe proibiu de entrar na aldeia. Então, a gente supõe, a ciência diz isso, que para você conseguir ver um quadro bem nítido, às vezes você tem que distanciar um pouco dele. Às vezes, para a gente conseguir enxergar nossa esposa, nosso marido, do jeito de Deus, Deus vai ter que nos colocar um pouquinho longe, perto dele.
ir um pouquinho longe da situação, para conseguir ver aquilo com calma. O tempo devocional nós faz isso. A gente consegue, na solidão com Deus, nós e Deus, enxergarmos as coisas com um pouco mais de clareza. Por isso, meus queridos, havendo uma dificuldade, você tem que orar e jejuar. Você precisa buscar o Senhor. Você está cego, tua esposa diz algo para você e você não entende. Você diz para tua esposa algo e ela não consegue te entender. Teus filhos dizem e você não consegue compreender. Você não consegue ver a situação da maneira pela qual as pessoas estão mostrando. Meus queridos, às vezes nós precisamos do milagre repetido em nós para nós vermos as pessoas com os olhos de Deus. Você está entendendo? Então você vai precisar de uma visitação onde você vai olhar a sua pessoa da maneira pela qual Deus olha. E, meus queridos, me acredite, quando você olhar a tua mulher do jeito que Deus olha, você vai ter por ela um amor que você nunca teve. Porque você está com os olhos de Deus. Quando você olhar seus filhos com o olho que Deus olha, gente, nós somos transformados e nós recebemos uma capacidade de ver, de entender, de saber, de agir no meio da situação que você nunca antes tinha percebido. Eu tive um problema com a Alessi que durou muitos anos no nosso casamento. Muitos anos. Foi um problema com a minha família de origem. E o problema ficou tão sério que os meus filhos perceberam e vieram conversar comigo. Pai, o senhor não vê isso daqui? Eu falei, gente, vocês conhecem o pai. O que eu ver, eu vou fazer. Mas o que eu não ver, eu não consigo fazer. Então a mãe fala para o pai, eu já expliquei para ela que eu não consigo ver com os olhos dela. Vocês estão falando, eu não consigo fazer. Então eu tive um discernimento de Deus. Eu virei para os dois, já eram adolescentes, e falei assim, vamos fazer uma coisa? Eu preciso que vocês orem pela mente do Pai. Pelos olhos do Pai. Para o Pai poder ver se é o jeito que Deus vê, eu quero ver do jeito que Deus vê. Meus queridos, 3 meses depois, eu estava com a minha família de origem e o Senhor me mostrou. Nunca mais fui o mesmo homem. Porque algumas coisas o Senhor tem que visitar os nossos olhos. Porque a minha compreensão não é a mesma compreensão que o parceiro está tendo, que os filhos estão tendo. Não é a mesma compreensão, às vezes, que Deus está tendo. E os olhos, a Bíblia ensina, são a lâmpada do corpo. A gente age baseado no que a gente vê. Você tem que ver para poder agir segundo Deus. Alguns de nós temos uma cegueira familiar. Você não vê o problema financeiro, você não vê o problema com família de origem, você não vê os problemas pessoais de vício, de compulsão que você tem, você não vê sua carnalidade, você não vê os riscos que seu filho está tendo, você simplesmente não vê, não consegue ver. O que Deus precisa fazer? Ele precisa cuspir no chão. Fazer lodo. E passar nos seus olhos. E às vezes ele vai ter que fazer uma segunda vez. Por isso, não perca a esperança. Porque o nosso Jesus, ele é perito em milagre. Ele é perito em abrir o entendimento, em abrir a compreensão, em mostrar para nós como ele vê as coisas. Vocês estão me entendendo? Então, alguns de nós brigamos há tempo. Não levanta a mão. Olha, aqui eu estou respeitoso com vocês, hein? Não levanta a mão. Mas alguns casais aqui vêm brigando há tempos pela mesma coisa. Estou errado, irmãos? O mesmo assunto. O mesmo tema, a mesma coisa.
os mesmos argumentos, a mesma sequência de fala, a mesma falação, as mesmas queixas, as mesmas respostas, as mesmas defesas. Alguns de nós aqui vemos assim há tempos. Meu querido, ponha o joelho no chão chegando em casa. Abre esse texto. Jesus, cura minha cegueira. Se o que os meus estão vendo é do Senhor, eu quero ver. Cura a minha cegueira. Porque, queridos, nós somos árvores. Mas muito mais do que árvores, nós somos pessoas. Com sentimentos, com afetos, com limitações, com um tempo certo de tratar as coisas. E o parceiro precisa nos ver da mesma forma. Alguns casais aqui não pensam igual sobre os filhos. E aqui nós temos um problemaço. Porque se já é complicado entre o casal, quando a gente discorda dos filhos, aí é um problemão. Por quê? Porque como é que nós vamos educar com duas vozes? Com duas opiniões? Com o risco de um estar certo e outro errado? Com o risco da gente não unir em torno das crianças. Eu dou graças a Deus que, apesar de eu e a Alessi termos tido um problema, com relação aos filhos, nós fomos muito unidos. Ela falava, eu considerava, eu falava, ela considerava. Mas alguns casais aqui não têm harmonia sobre o tema filhos. Aí, meus queridos, aí é perigosíssimo. Os irmãos entendem que nós precisamos de um milagre nos nossos olhos. Mas eu queria partilhar o texto que o Senhor me depositou, que foi o primeiro texto, bem rapidinho, abram em Jó. Capítulo 14. Jó, capítulo 14. O texto diz assim: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos, e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia pode tirar coisa boa, coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contudo, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Agora preste atenção. Porque há esperança para a árvore. Porque mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Meus queridos, ele está dizendo que a gente vive cheio de inquietação e que a gente é como a planta, como a erva. O Salmo 90, Moisés diz que a erva nasce de manhã e murcha à tarde. Meus queridos, passa rápido, né? Os que têm aqui acima de 50, a gente está entrando, vamos calcular 75, a gente está na terça parte final da vida, são 3 partes. Nós estamos na parte final da nossa vida. Meus queridos, passa rápido. Alguns casais, eles brigam. Aí se resolve.
Alguns casais brigam velado. E aí vão dando um passinho por dia, longe um do outro. Chega uma certa idade que eles até têm um despertamento. Mas o caminho de volta está tão longo, está tão longe, que eles têm desânimo de querer voltar. Às vezes, alguns problemas com os filhos estão tão irrecuperável que eles têm o problema de voltar. Eles têm desânimo para voltar. E a Bíblia está dando uma esperança simples para nós. Há esperança para a árvore. Vocês estão me entendendo? Aqueles casais, levanta de novo aqueles que têm acima de 20 anos de casado. Levanta a mão. Olha quantos casais nós temos. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é especialista em milagre. É para vocês cuidarem um do outro. Homens, hoje, você falou para ela o quanto ela é bonita? Quanto ela é desejável? Hoje, você agradeceu alguma coisa que ela fez por você? Ela pôs uma mesa. Você agradeceu? Homem, você elogia de alguma maneira? Meus queridos, essa idade é a idade para a gente viver um romance. Essa idade é a idade para a gente viver um romance. Os filhos estão um pouquinho maior, a gente tem um pouquinho mais de tempo, é para a gente ter um pouquinho mais de estabilidade, é para a gente viver algo extremamente agradável. Você olha Cantares e é para a gente viver o finalzinho de Cantares. Nossa, teu corpo é desejável. Eu te quero, eu sou dele e ele é meu. É para a gente viver esse tipo de coisa. Nessa idade, mulher, é para você ter períodos de oração com o teu parceiro deliciosos. Eu vou falar uma coisa, a gente não tem criança aqui, dá para falar. Eu tive períodos de oração com a Alessi que eram melhores que períodos de vida íntima. Não que a vida íntima não fosse boa, mas, meus queridos, um coração adequado diante de Deus, com uma oração adequada diante de Deus, traz uma união com o casal única. Para minha vergonha, eu alcancei um casamento ótimo, mas para minha vergonha eu fui alcançar isso já no finalzinho da nossa vida. Um pouquinho antes da Alessi adoecer, eu já trabalhava menos. Quando ela adoeceu, eu tirei as manhãs. A gente ajustou o orçamento e eu tirei 3 manhãs. Meus queridos, o nosso café da manhã durava de 2 a 3 horas. Não tem preço. Ler a Bíblia, orar pelos filhos, orar pelos sobrinhos, orar pelos sobrinhos netos. A Alessi era uma mulher de oração. Ela orava por cada membro da família. Eu sou um homem de oração objetivo. Ela não. Ela amava com detalhes colocar diante do Senhor as coisas. Isso é para a nossa idade. É para a gente viver esse tipo de relacionamento. Não é para nós termos mulheres ácidas, azedas, duras, encrenqueiras. Não é, muito menos distantes. É para a gente ter gente próxima, alegre, gostosa, de um relacionamento tranquilo. É para os nossos netos, os nossos filhos olharem o nosso relacionamento e terem desejo de estarem conosco. Eu louvo o Senhor que me permitiu viver um finalzinho de vida desse jeito. A Alessi passou 1 mês e meio de cama. Um dia, eu não me lembro qual foi o assunto, mas nós rimos tanto. Ela de cama, com dor, medicada. Mas a gente riu tanto que os 2 filhos acordaram. Eles têm isso até hoje na mente. Qual é o valor de uma casa alegre para um filho? Qual é o valor
valor de uma casa estável para um neto? Qual é o valor? O que você vai levar dessa vida? Teus bens? Você já viu o caminhão de mudança atrás de velório? Não existe. Não existe, porque você veio nu e você vai voltar nu. Nós levamos aquilo que nós fizemos com as pessoas, aquilo que Cristo foi formado dentro de nós. Então não importa o tamanho da tua situação, não importa o tamanho da tua situação, não importa o tamanho do milagre. Meus queridos, não tem milagre onde não há necessidade. Deus ama uma necessidade. Deus ama uma necessidade. Porque é onde Ele se faz Deus. É onde Ele pode vir e agir de forma diferente. Os irmãos estão entendendo? Deus ama uma necessidade. Então o texto bíblico está dizendo assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, é assim que você se sente? Você se sente cortado pelo parceiro? São meses sem vida íntima. Você se sente cortado pelo marido? São meses sem uma boa conversa. Você se sente cortada porque há esperança para a árvore. Porque mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, meu querido. Ele levanta milagres nos nossos filhos. Porque os nossos filhos são os nossos rebentos. Então Deus anseia por um lar estável para abençoar a geração seguinte. Ele anseia por isso. Só que, meus queridos, olha o que diz. Se envelhecer na terra a sua raiz. Tua força já é pequena? Maringá é uma cidade com muitas árvores, a cidade de onde eu venho, mas muitas árvores. Deu um pé de vento quando eu estava numa das viagens aí, não me lembro onde eu estava num seminário, falando para pastores. Deu um pé de vento, mais de 100 quilômetros. Caíram 500 e tantas árvores na cidade. 172 postes caíram na cidade. Foi uma loucura. A cidade ficou sem luz por quase uma semana. Teve regiões. Meus queridos, sabe por que cai árvore na cidade? Porque a raiz apodreceu. Se envelhecer na terra a sua raiz. Você perdeu a força? Você perdeu o vigor? Você bambeia? Tem hora que você quer estar casado, tem hora que você não quer. Tem hora que você ama, tem hora que você não ama. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. A água tem 2 símbolos na Bíblia. A água é a palavra e a água é o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu não sei qual é o tamanho da tua situação. Eu sei de uma coisa. O Senhor anseia por um milagre. E eu tenho certeza, Ele não depositaria essas porções se não fosse porque Ele intenta fazer esse milagre no meio dos irmãos. Os irmãos estão entendendo? Só que para isso, o que nós vamos fazer? Eu acho que nós temos que tomar uma decisão. Uma decisão de procurarmos o Senhor Jesus de tal maneira que Ele toque os nossos olhos. Que Ele cure a nossa cegueira. Procurarmos Ele de tal maneira para a libertação, para tirar o pranto, para tirar o luto, o choro, e nos tornar carvalhos de justiça. E depois que formos carvalhos de justiça, o que vai acontecer? Nós teremos uma família bendita. Os irmãos estão entendendo?
Há um tempo atrás eu ouvi uma história já muito antiga, eu ouvi da neta, da bisneta dessa pessoa. Uma senhorinha, crente, muito temente ao Senhor, já de idade, um marido não cristão e muito sem vergonha. Então ele saía para ir para os bordéis da vida. Naquela época do bordel, da casa de prostituição, hoje tudo é diferente. Então era uma história de não menos que uns 50, 60 anos. E ela não suportava mais a situação e ela pôs o joelho no chão e ela pediu para Deus intervir. E Deus virou para ela e falou claramente: eu quero que você engome as camisas dele antes dele sair para isto. Naquela época de se engomar a camisa ainda. E ela, uma mulher muito crente, ela levantou de forma obediente e passou a engomar as camisas que ele ia usar para ir para a prostituição. Enquanto ele engomava, ela orava por ele. Algumas semanas depois, ele teve uma doença grave. E o Senhor o recolheu. Porém, antes dele morrer, ele a chamou e disse que por causa do testemunho que ela havia dado, ele queria entregar o coração ao Senhor. Ao cheiro das águas brotará. Você precisa ter tempo com isto daqui. Não tem jeito. Senão, não tem o que entra em ordem. Porque quando Deus nos toca, nós desejamos Ele. Então, o que eu preciso fazer, meus irmãos? Eu vou fazer um apelo. Já eu vou pedir para vocês abaixarem a cabeça. E eu gostaria que se colocasse de pé apenas aqueles irmãos que entendem que precisam de um milagre. Seja por você, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Aqueles que desejam voltar a se aproximar do Senhor Jesus, porque Ele é esse ungido que nos liberta, que tira o manto, que tira o pranto, que tira o luto. Ele é que nos visita e que nos torna um carvalho de justiça. Aqueles que se sentem fracos, distantes, longes do parceiro, com risco com os filhos, eu vou pedir que se coloque de pé apenas aqueles que entendem que o que foi ouvido agora é para você. Então, curva a sua cabeça. Eu vou pedir que todos fiquem com a cabeça curvada, em respeito uns aos outros. Por favor, vamos ser gentis e cuidadosos com os outros. Curva a sua cabeça. E apenas aqueles que foram de alguma forma tocados e que desejam fazer essa oração, se coloquem de pé, por favor. Amém, 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 amém. Tem mais alguém? Amém. Não resista ao Senhor, querido. Tem mais alguém para se colocar de pé? Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Louvado seja amém, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ao cheiro das águas, pode brotar algo novo. Então nos visita em nome de Jesus. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Perdoa a nossa ranhetice. Perdoa a nossa falta de amor. Perdoa, Senhor,
todo o mal que temos feito aos nossos. Visita os nossos filhos. Tem misericórdia deles. Fortalece-os. E que daqui a um tempo, Senhor, eles sejam chamados de família bendita do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Visita-nos, continua a preparar o nosso coração para aquilo que ainda vamos receber. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Pronto. Falei a palavra introdutória. Bom, hoje e amanhã estou com casais. Então nós vamos tentar estudar aquilo que nos for possível hoje e amanhã, certo? Abram em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero estudar essa porção com os irmãos hoje e amanhã, se me for possível. Um texto muito conhecido. Ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A palavra amor aqui é ágape, a palavra usada. Essa palavra ela é uma palavra interessante. Deixa eu falar um pouquinho para os irmãos. O último versículo que nós lemos, agora, pois, permanecem o 13, a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Não dá para ter amor sem ter fé. Não dá para ter amor sem ter fé. A palavra amor que as escrituras mais usam é a palavra ágape. Nós temos 5 originais para a palavra amor no Novo Testamento. Tudo nos é traduzido por amor, mas são 5 originais no grego. O primeiro, eros, que é de onde vem a palavra erótico. Então ele é o amor sexual que deve existir entre um casal, certo? Tem tempo e tem forma desse amor existir. É para o casamento, ele tem que existir dentro de nós. Você tem que ter desejo sexual pelo seu parceiro. Mas isso vem para o casamento com o seu parceiro. Não é para mais ninguém.
Nós temos a palavra filéu, que é o amor entre amizades. Então, é uma palavra usada para o amor entre amigos e com parentes. Então, você usa essa palavra filéu. Nós temos a palavra Filadélfia, que é o amor entre irmãos. Seja de sangue, seja o amor de da fé. Não é à toa que a Bíblia manda a gente cumprimentar os irmãos com ósculo santo. Porque é este amor, é um amor distinto entre irmãos. Você está me entendendo? Lembrando que há amigos mais chegados que irmãos. Então é aqueles que você considera irmãos. A Bíblia diz assim: em todo tempo se faz o amigo, mas na angústia se faz o irmão. Eu tenho amigos próximos que até hoje nunca me ligaram, com toda a situação que eu vivi. E eu tive irmãos distantes que cuidam de mim. Nunca nos falta, mas assim que a Bíblia apresenta. Existe a palavra filantropia, que é o amor comunitário. Então é esse amor social que nós temos. Então, sei lá, tem uma catástrofe aqui na cidade. E os irmãos se reúnem para assistir as famílias que estão necessitadas. Isso é filantropia. É um amor social que é necessário que a igreja também tenha. E a última palavra é estorgo ou estorge, que é afeição, amor. Essa não aparece no Novo Testamento. Nós temos esses 5 originais e com o ágape o 6º, certo? No Velho Testamento, nós temos 18 menções, 18 originais para a palavra amor, que aí não é necessário a gente olhar. 2 observações antes de eu falar sobre amor. 2 observações simples. A primeira, a palavra ágape é uma palavra própria do cristianismo. Essa palavra não é encontrada em escritos anteriores à pessoa do Senhor Jesus. Então a palavra ágape, ou agapau no verbo, essa expressão ela não existia antes do Senhor. Ela foi talhada pelo próprio Espírito de Deus para revelar um amor distinto. Então Deus se manifesta desde Gênesis, mas no Novo Testamento, com a encarnação do nosso Senhor, os nossos olhos foram abertos para a realidade de Deus Pai. O amor de Deus foi estendido até nós de um jeito nunca antes visto. Então nós compreendemos um amor de uma forma que nós nunca compreendemos antes. A Bíblia diz assim, que Deus é 3 coisas. Diz que Deus é fiel, diz que Deus é luz e diz que Deus é amor. Como está usando o verbo ser, está dizendo que aquilo está intrínseco à natureza dele. Deus não pode fazer nada sem fidelidade, Deus não pode fazer nada sem luz e Deus não pode fazer nada sem amor. Ele não pode. Uma vez, conversando sobre isso com um irmão que o Senhor já chamou para si, o irmão Alan MacLeod, ele me falou uma coisa simples. Ele falou: César, você crê que Deus criou tudo? Claro, irmão. Colossenses ensina isso. Então, você crê que ele criou as coisas visíveis? Sim, irmão. As coisas invisíveis? Sim. Me diz uma coisa visível, César. O irmão. Eu estou vendo o irmão, eu toco o irmão. Me diz uma coisa invisível, César. As ondas sonoras. Essa foi a nossa conversa. Me diz uma outra coisa que você não vê, que você não toca. Aí ele sugeriu: o inferno. O inferno você toca? Não. Aí ele falou assim: César, Deus pode ter me criado sem amor? Não. Deus criou as ondas sonoras com amor? Sim.
Tudo que ele fez com amor. Então, César, o inferno é um ato do amor de Deus. Ele falou isso, eu fiz essa cara. Meus queridos, está na natureza do nosso Pai. Ele não te julga sem amor. Ele não te corrige sem amor. Ele não te casou sem amor. Ele cuidou de você. Meus queridos, a gente olha para nós lá atrás, de quanta loucura Deus me livrou. De 12 a 15 anos eu namorei 24 pessoas. 12 anos de idade. Quem aqui tem filho com 12 anos de idade? Eu era um sem vergonha. Liberto pela graça de Deus. Eu era tudo, eu tinha tudo para ser louco, para ser sexualizado, para ser problemático. Eu tinha tudo para ser alguém assim. Por que eu não sou? Por causa do amor dele. Ele tem amor por nós. Essa expressão, ágape, não era conhecida antes do Novo Testamento. Você não acha manuscritos que talham essa expressão. Então, essa expressão foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. Aí, quando as pessoas dizem que onde tem amor, tem Deus, porque amor é vasto. Amor pode ser, como a gente viu, eros, filéu, Filadélfia, filantropia, estorgo, estorge. Amor pode ser tudo isso, mas o ágape é o que expressa o amor de Deus nesta terra, que é o amor sacrificial. Os irmãos estão entendendo? Jesus, em João 13, ele entra no cenáculo, ele diz assim, o texto bíblico diz assim: tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Queridos, por que Jesus conseguiu amar até o fim? Porque Jesus ficava na fonte do amor diariamente. Nós não conseguimos amar os nossos se você não for para a fonte do amor. Nós somos, por natureza, divisivos. Como a minha misericórdia já passou, a minha descrição com vocês, vamos lá. Quem aqui é bravo? Levanta a mão. Alto. Alto. Vamos confessar os pecados. Quem aqui é encrenqueiro, é briguento? Quem aqui é ácido? Meus queridos, nada disso combina com o amor de Deus. Nada disso. O amor de Deus é manso, é dócil, é jeitoso, é paciente, é tolerante, não é reativo. Presta atenção, o ser humano é divisivo. Eu e você somos encrenqueiros. Nós dividimos. Quando Jesus falou sobre separação, ele ensinou sobre divórcio em Mateus 18. Ele está dizendo que é para a gente não se separar, mas a Bíblia apresenta 2 motivos diretos e um indireto depois para a separação. Esse é um tema vasto que a gente tem que olhar todos os textos. Mas quando Jesus está falando que não é para separar, aí os discípulos dizem assim: por que Moisés então mandou dar carta de divórcio? Sabe o que ele diz? Por causa da dureza do vosso coração. Não levante a mão, mas quem aqui já pensou em separação? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração é duro. É o que o texto bíblico está ensinando. Nós somos complicados. Um dia a gente acorda amando. No dia seguinte, você despede.
sem medo. Você está me entendendo? Nós somos oscilantes no nosso afeto. Nós temos isso. Quando estamos em Deus, na fonte do amor, aí então nós temos um amor constante. Mas se nós não nos alimentarmos de Deus, o que sobra é a gente. Alguns aqui são afetivos, então, ai meu lindo, e vai lá. Ai meu querido, te amo, te quero, te desejo. Mas assim, às vezes é fruto de um afeto meio descontrolado. O amor de Deus dentro de nós, ele é diferente. Então, esta palavra, amor, ela vem quando o nosso coração vai sendo visitado por Deus, a palavra amor, ágape. O amor de Deus, olha essa observação. O amor de Deus não é o amor de prazer, de satisfação, de autocontentamento ou afeto. Esse não é o amor. Esse é o eros, é o filéu. O amor de Deus não foi obtido pela excelência dos seus objetos. Ele é um amor dele para o outro. Ele foi exercido da vontade divina, em escolha deliberada, feita sem causa. Meus queridos, nós somos encrenqueiros. E ele bateu o olho em nós e resolveu fazer o quê? Nos amar. É diferente quando você bate o olho, quando você começou a namorar, você bateu o olho e você ou apaixonou pelo corpo, ou apaixonou pelo jeito, ou apaixonou pela família, alguma coisa te levou a apaixonar. Tô certo? O amor de Deus por nós, não. Ele bate o olho em nós e diz, vou amar. Abra em Deuteronômio. Está me ocorrendo esse texto aqui. Se não me engano, capítulo 7. Acho que vai expressar isso com bastante clareza. Olha o que diz. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis 7:7, desculpe, irmãos. 7:7, Deuteronômio. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Meus queridos, nós éramos o quê? Nada. E ele fez o quê? O que nós vamos fazer com o nosso parceiro? É problemático? É difícil? É complicado? Mas é o parceiro que Deus me deu. É tão interessante, quando você estuda, eu citei para os irmãos João 13, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus, amou-os até o fim. E aí, já no finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Jesus passou uma noite em oração para escolher os 12, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você escolheria para ser seu parceiro um Felipe que era tapado? Senhor, mostra-nos o Pai. E eu penso que Jesus fez assim. Felipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não percebeu? Alguns aqui são casados com pessoas que não enxergam o óbvio. Você escolheria alguém assim para ser seu parceiro? Sabe o que Jesus fez? Escolheu. Você escolheria, numa linguagem atual, alguém com variação de humor, com bipolaridade, talvez aí com uma personalidade borderline? Você escolheria alguém assim? Sabe quem que era? Pedro. Vou contigo até a morte. Aí ele nega.
A hora que era para falar, ele calava. Quando é para calar, ele fala. Ele tem uma instabilidade. Você não vê uma regularidade. Você casaria com alguém instável? Queridos, eu estou sendo gentil, não estou pedindo para vocês levantarem a mão. Você casaria com alguém assim, instável? Meus queridos, Jesus virou e falou, vem cá, vou casar e vou te ajudar. Você casaria com alguém explosivo? Com alguém iracundo? Você casaria com alguém que mete a mão na mesa? Você casaria com alguém assim? Sabe quem que era assim? João. Saiu da vila de Samaria, eles não receberam, sacudiu o pó, virou para o Senhor e falou o quê? Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Os irmãos estão rindo, mas tem mulher que queima o marido. Ou tem marido que queima a mulher. Ou tem nora que queima a sogra. Ou aquela explosão. Você está me entendendo? Eu tenho irmãos que às vezes no aconselhamento eles viram para mim e dizem, e você não faz essa cara de santo não, que você também merece ouvir. Tudo bem, quem sou eu para contrariar? A pessoa está tão brava que até com quem está ajudando ela descarrega. Você já viu alguém assim? Gente que descarrega em cima de filho. Sabe o que Jesus fez? Bateu o olho em Pedro, falou, vem, você é meu. E foi transformado no apóstolo do amor. João, desculpem. Falei, Pedro? Desculpem. Vocês estão ligadas. Desculpem. Foi transformado no apóstolo do amor. Os irmãos estão conseguindo entender? Jesus não tem medo de gente complicada. Jesus não tem. Jesus não tem. Jesus não tem medo de gente louca. Jesus não tem medo de gente complicada. Jesus não tem medo de tragédia. Jesus não tem, porque não tem o que Jesus não põe em ordem. Meus queridos, eu não podia ter o casamento e a família que eu tive. Eu não podia ter. Eu sou neto de um homem instável, eu sou filho de um pai traidor, agitado, bravo, estúpido. Eu fui criado longe dos meus irmãos, nós fomos criados longe uns dos outros. Eu tenho uma irmã com um diagnóstico de esquizofrenia. Eu não podia ter um lar estável, muito menos um casamento. O que Jesus fez? Vem cá. Vem cá. Ele me amou. Ele me amou. E vocês sabem qual é a primeira expressão de amor na Bíblia? É uma palavra chamada graça, que significa aceitação. Sabe por que nós brigamos? Porque a gente quer que o outro seja o que a gente quer que ele seja. E a gente não tem plena aceitação. Já pensou se Deus virasse para mim e falasse, converteu hoje? Certo, estou te dando 1 ano para pôr tudo em ordem. Queridos, eu tive uma área da minha vida que eu levei 12 anos para pôr em ordem. 12 anos. E se ele não me tolerasse? Quem sou eu para não tolerar os outros? Os irmãos, quem sou eu? Ele tem plena aceitação. Se você quer amar teu parceiro, se você quer amar teus filhos, o que você vai ter que fazer? Aceitar. Mas sabe o que significa a palavra graça no Velho Testamento? Aceitação, mas não é só isso. Charme. Sabe o que você vai ter que ser para o briguento? Charmosa. Nossa, gente, a Bíblia é linda. Mas a Bíblia é linda demais. Sabe que outra tradução tem para a palavra
Graça, elegância. Sabe quem que é a pessoa elegante? Não é a pessoa fina, bem vestida, mas é a pessoa jeitosa, leve no falar, gostosa de alma, tranquila nas reações, firme na hora que precisa ser, que conduz se precisar, mas faz com gentileza, com firmeza. Meus queridos, isso é graça. É a primeira expressão da palavra graça no Velho Testamento. Da primeira expressão de amor no Velho Testamento. Deus desceu até nós cheio de graça. O que você vai ter que fazer para o seu? Você vai ter que aceitar. Vamos fazer um exercício? Dá uma olhadinha para o teu e diz assim: vou fazer um esforço de te aceitar. Vamos um pouquinho mais? Diz assim: vou ser elegante para você. Vou ser charmoso para você. Oh! Nossa! Meus queridos, eu daria tudo que eu tenho para ter uma manhã com a Alessi. Para poder ouvir isso. Desculpe. Daria tudo que eu tenho para ter uma manhã de novo. Para poder fazer isso. Como não fazer? Como não fazer? Como não amar? Está na natureza do nosso Senhor. Está dentro da natureza dele, meus queridos. Então, o que nós precisamos começar a pensar? Em aceitar os nossos, do jeito que eles vieram. E em oração, mediante o poder do cheiro das águas, nós vamos pedir para que Deus os transforme. Você não tem poder de mudar seu parceiro. Para com isso. Uma vez eu tive um problema com um líder da igreja, e aí eu tentando ajudar o irmão, vê isso, vê aquilo, vê daquele jeito. Aí a Alessi me trouxe a sensatez, ela virou e falou: César, você prega que quem convence é o Espírito. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito. Por que você está querendo falar com alguém que já demonstrou que não vai ouvir? Teu papel é orar. E meus irmãos, parei e fui orar. E o irmão foi restaurado. Levou tempo, mas foi plenamente restaurado. Então nós temos essa firme determinação, esse firme propósito de não querer mudar o outro, mas deixar que o Espírito de Deus o transforme. O nosso papel é aceitar aqueles que Ele nos dá. Agora, eu estava falando lá, eu falei de Filipe, eu falei, você casaria com alguém que não tem fé? Tomé. Gente, Jesus chamou para si alguém que a fé era fria. Parece meio irracional, concorda comigo? Mas Jesus está mostrando o quê? Alguns de nós casaremos com pessoas céticas, sem fé. O que Jesus fez? Amou essa pessoa. Amou essa pessoa. Chamou Tomé para si. Se eu não ver as mãos furadas, o lado furado, eu não creio. Está aqui, Tomé. Vocês estão me entendendo? Tem pessoas que são céticas, que não creem, que não relaxam. O que a gente faz? Ama, inclusive, aquele que não tem fé. Por último, você aceitaria alguém que te trai? Oséias. Mas você partilharia o pão com Judas? O que o Senhor fez? Chamou para si alguém que ia
traí-lo. Irmãos, eu sou um privilegiado, porque o que eu vejo Deus resolver coisa, mas eu sou um privilegiado. O que eu vejo Deus resolver de coisa, inclusive traição. Então, o que Jesus fez? Eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Meus queridos, Deus te deu, está com você. O que você vai fazer? Amar e amar até o fim. Amém? Amanhã nós vamos estudar como. Então amanhã a gente avança para ver como, tá bom? Curva sua cabeça, já tem 1h e tanto que eu estou falando. Vamos parar. Vamos orar? Se você tiver com teu parceiro aí do teu lado, abraça ele, dá a mão para ele. Vamos orar. Espírito de Deus, ajuda-nos a amar os nossos, do jeito que o Senhor nos amou. Dá-nos graça de fazermos tudo dentro da Tua vontade, para que o Teu bom nome seja glorificado em nós. Leva os meus irmãos não apenas em segurança para casa, mas leva eles renovados na esperança. Leva eles com o cheiro das águas. Que os nossos filhos, hoje à noite, ao olharem para nós, vejam que algo diferente aconteceu, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.